até mesmo porque, até mesmo porque essa paraxá, ela trata justamente do povo que estava ali no deserto. É, ok, desculpa. Então, o que acontece? Na verdade, essa paraxá, ela é nada mais, nada menos do que, infelizmente, a instituição do nosso fatídico dia chamado 9 de Ave, né? A paraxá Shelach, na tradução, justamente envia, mas não um envia como Deus ordenando, mas sim como envia, certo? Porque a gente vê em Devarim, que é justamente quando Moshe fala, em Devarim 1:22, e dissestes, enviemos homens adiante de nós e que espiem a terra. Então, a partir daí é que começa a nossa paraxá, né? Meio que a contragosto de Hashem, mas como o próprio Hashem, vamos dizer assim, ele faz com que cada qual tenha o seu relacionamento íntimo com ele, na sua individualidade de cada ser humano, né? E que ele deixa que o relacionamento seja um relacionamento aberto, para que cada um saiba se conduzir na vida conforme seu entendimento, né? Então, Meu, nós começamos dessa forma com relação ao envio, no qual foi separado todos os príncipes. eu só botar dois pratos. Oi? Foi enviado cada príncipe de cada tribo, no qual destaca-se Caleb de Lefuné, né? Filho de Nachshon. No caso, Lefuné já seria um segundo nome de Nachshon. E Oshea, que a partir dessa paraxá, o próprio Moshe, vamos dizer assim, muda o seu destino e lhe dá o nome de Yehoshua. Então, de Oshé ele passa a ser Yehoshua Benum. E é feita a comitiva de 12, no qual Moisés, Moshe orienta para que eles fossem pelo norte, pelo sul, até o norte. E ali eles vão. E eles passam lá 40 dias examinando cada território, sua geografia, sua condição, o modo de viver, até mesmo com relação à questão do arquetipo de pessoas que viviam ali naquele local. E quando eles retornam, que é justamente no dia 9 de Ave, aí é que começa a grande, vamos dizer assim, o grande debate, né? Porque eles, em momento algum, eles mentiram. Em momento algum, eles mentiram. E outra coisa também, eles falaram muito bem da Terra, dizendo que a Terra era tudo aquilo que Deus tinha para proporcionar para eles, que era tudo do bom e do melhor. Inclusive, usando-se o termo, é uma terra que emana leite e mel. Mas tem uma palavra em hebraico, Éfes, deixa eu ver, Éfes, que é justamente a palavra do pecado. Porém, porém, é uma terra maravilhosa, é uma terra abençoada, é uma terra de fartura,
e é uma terra que mana leite e mel, mas, porém, é uma terra de gigantes, é uma terra de pessoas muito fortes, é uma terra de cidades fortificadas, é uma terra de cidades com homens muito brutos, muito valentes. Ou seja, eles viram toda a maravilha, mas também eles se atearam muito com relação aos problemas, que era justamente o povo. O povo, terra de gigantes, né? Descendentes dos Nephilim, através de Og, rei de Bashan, né? No qual rezamos no nosso Shaharit, né? Então, existiam muitos gigantes e toda essa questão fez com que o povo começasse a prantear e se maldizer e dizer que a gente não era para ter saído do Egito, aquela velha ladainha que Hashem já estava de tipo, já estava farto dessa situação, né? É um povo que tinha visto todos os milagres que foram feitos no Egito, um povo que tinha visto o milagre do mar se abrir, já tinham sido, vamos dizer assim, passado por poucas e boas, e Deus, em todo momento, em nenhum momento, faltou nada a eles. E mesmo com tudo isso, eles colocam a dúvida, o medo. É onde talvez eu deveria ter começado fazendo uma pergunta: o que nos conecta com Deus? Se é o amor ou se é o temor, né? Porque o próprio rei Salomão diz que na própria Torá está dita que o princípio da sabedoria é o temor a Hashem. Então, nessa questão, o que faltou ao povo? Confiança, bitarrão, faltou emuná, faltou fé. Por quê? Porque realmente eles tinham um grande problema pela frente? Tinham. Eles tinham um grande problema pela frente, né? Eles tinham gigantes para vencer. E aí é quando, vamos dizer assim, essa maledicência que o próprio povo falava com relação, vamos dizer assim, à sorte que eles estavam de ter, que seria impossível de conquistar a terra, né? Então é quando Moshe e Arão colocam seus rostos na terra, Caleb e Yehoshua rasgam suas roupas e Caleb sai em defesa da terra, né? Tanto Caleb como Yehoshua saem em defesa da terra. Inclusive, até separei aqui, porque eu achei muito lindo e, assim, muito caprichoso para a gente ver as reentrâncias, né? Porque na hora que ele che... que Caleb chega e fala: não se rebeleis, não, tão somente contra o Eterno não se rebele. E não tem mais o povo da terra, que como o nosso pão são eles. Caleb está colocando essa coisa muito mais acima, porque ele colocando o povo da terra é como o nosso pão. Como é que estava sendo o pão do povo? Era o maná que Deus dava de gratuidade, com amor pleno e benfazejo, né? E mesmo assim, o que é que o povo faz? O povo aprova essa questão? Não, pelo contrário, o povo chega e diz: vamos criar um cabeça, vamos voltar para o Egito, vamos, vamos. E começa a se praguejar e, ao mesmo tempo,
Caleb, nessa discussão, aí é quando o povo toma uma decisão infeliz de apedrejar Caleb e Yehoshua. Até então, não tinha tido nenhum tipo de manifestação divina contra Deus, porque a magnidade de Deus é tão suprema e absoluta que as pessoas podem até praguejar contra Deus, mas com os seus santos, aí é com outra coisa. Então, a partir do momento que o povo quer apedrejar Caleb e Yehoshua, aí a Shekinah paira sobre o Mishkan. E aí é aquela história, Papai do Céu chegou, né? Então ele começa, vamos dizer assim, a reclamar do povo perante a Moshe e falar de tudo que tinha passado, das 10 vezes que ele foi testado pelo povo e que ele tinha sido, vamos dizer assim, complacente. E toda a vida Moisés pedindo perdão e pedindo perdão e pedindo perdão, e ele perdoando, perdoando. Então é quando volta Moshe, Hashem, Hashem, tardio irasse, né? Então tem essa questão dessa prece feita por Moshe para que tivesse misericórdia do povo. E, e Hashem, de uma certa forma, perdoa o povo, mas perdoa com condições. Até mesmo porque tem um trecho que se passa até despercebido, certo? Que ele chega, Hashem chega e, e fala que só o povo de Caleb Lefuné e Yehoshua Benum é que deveriam conquistar o território. Inclusive, tem até a paraxá aqui que eu separei aqui, que eu estou tentando achar aqui. Sim, justamente na paraxá Shlar 14:25. O próprio Hashem mandar o povo voltar, volta para o Egito, volta para o deserto em destino ao Mar de Juncos. O próprio Hashem chegou a fazer isso. Dizer ao povo, o povo não quer, então que volte o povo, que o povo vá embora. Volte para onde vieram. E mesmo assim, Moisés pede misericórdia, clama por misericórdia, até o ponto de Hashem chegar no acordo com Hashem. E que esse acordo seria o quê? Que nenhum daquele povo acima de 20 anos entraria na Terra Prometida. Aí nós começamos a ver, vamos dizer assim, a parte mais, vamos dizer assim, racional da coisa, né? Porque até mesmo o próprio Hashem, ele sabe tudo. Ele sabe que aquele povo que levava a chibatada de gente muito menor do que ele, do que eles, que açoitavam eles quando estavam nas construções, quando estavam nos serviços, né? Então, eles preferiam levar a chibata de um feitor que seria muito menor do que eles, talvez, com certeza, do que enfrentar esses gigantes, né? Isso nos coloca com nossos problemas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do da condição de nós estarmos no nosso, vamos dizer assim, não digo conforto, mas de estarmos dentro da nossa estabilidade e vislumbrar alguma coisa maior e, mesmo assim, desistir ou ficar temeroso, porque é um problema gigante. É uma doença, Hasbe Shalom, pode ser um problema financeiro, pode ser problema de qualquer ordem. Nós, como disse já no início,
Nós temos que colocar o temor de Hashem adiante de tudo isso, porque é aquela história, nós não temos outra alternativa a não ser viver. É assim para o nosso povo, é assim para nós, certo? Não temos outra saída a não ser viver e enfrentar os nossos gigantes do nosso dia a dia, do mesmo jeito como era de Israel está enfrentando um gigante, né? Um gigante sírio, um gigante persa, tá entendendo? E com tudo isso a gente leva para nós essa questão de podermos ser resilientes, sermos obstinados, de coração Vai obstinado, de entrar fazer. numa escola. Oi? Hum? Bom, então, com relação a isso, aí foi se instituído que o povo não entraria no, na terra de Israel. Aquela geração não seria destinada a entrar na terra de Israel, com exceção de Caleb e Yehoshua. E assim o foi, né? É uma paraxá realmente pequena, mas que traz muito ensinamento, porque é aquela questão. No outro dia, o povo de Israel quer, vamos dizer assim, consertar o mal feito e dizer: não, vamos lá conquistar a terra. Hashem nos repreendeu, nós estamos com Hashem e vamos conquistar a terra. Moshe chega e diz: não, vocês não entenderam. Hashem não vai estar nessa empreitada. Hashem destinou 40 anos para que nós fiquemos aqui no deserto, para que a gente possa ser um povo soberano, para que a gente possa ser um povo independente, que a gente possa ser um povo que possa ter conquistas, que possamos ter condições de ter ânimo de ir lá para conquistar. Então, infelizmente, a grande realidade da vida de muitos é essa, se acomodar no seu estado, né? Então, foi um decreto que teve que ser, vamos dizer assim, teve que ser cumprido, para só depois, 40 anos depois, o povo ter o mérito de poder entrar dentro da terra de Israel. E com relação a isso, eles vão ao monte, né? Mesmo assim eles vão. O povo de Israel é teimoso, é um povo teimoso. Aí eles vão até o monte, certo, Roberto? Então eles vão até o monte e o nome desse monte literalmente se chama Hormá, que dentro de uma tradução literal ele é a rocha quebrada, mas também como dentro do hebraico, dentro do vernáculo do hebraico, Hormá também significa sabedoria, que está conectada com justamente com a árvore da vida. Hormá e Biná. Hormá significa sabedoria. E é como eu disse no início, o princípio da sabedoria é o temor a Hashem. Então, eles foram lá e foram derrotados por quem? Nada mais, nada menos. Por Amaleque, e por Canaã. Amaleque, na nossa tradução, nós, vamos dizer assim, na nossa tradição, Amaleque é a nossa própria dúvida, né? A nossa dúvida, a nossa incoerência. E, e Canaã é justamente a nossa primitividade, a nossa essência, vamos dizer assim, o nosso estado visceral, né?
Então eles vão lá e eles são derrotados e são mortos, todos eles que foram. Por quê? Porque não estava tendo conexão direta com Hashem. Então, passa-se esse período, lá na frente, já no final da Paraxá, nós nos deparamos com a passagem de um homem, certo? Um homem que estava coletando lenha, catando lenha, no Shabat, né? E aí levam ele até Moshe. Moshe, esse homem estava catando lenha. Qual que devemos fazer com ele? Aí Moshe não sabia o que fazer, ele invoca a Deus, e Deus disse: apedrejam ele até a morte, do lado de fora da congregação. A gente poderia dizer: oh, mas como foi terrível, né? Como foi terrível essa disciplina, né? Mas, de uma forma ou de outra, Deus estava usando da mesma disciplina que o povo queria fazer com Caleb e com Yehoshua, quando eles queriam apedrejá-lo. Então, é aquela história, que né, me dá, que né, me dá. Então, aí também é instituída essa questão da pedra de morte por apedrejamento. E, no final da Paraxá, nós temos vamos dizer assim, uma parte que, inclusive, está no próprio parte do nosso Shema, criado Shema, que é a instituição do tzitzit, né? De colocarmos o tzitzit na borda das nossas vestes, né? Para quê? Para que vos lembreis e não para que, ou seja, conclusão, para que a gente não faça o errado, para que a gente tenha um freio. E é quando justamente eu vejo que muitas vezes a falta da materialidade, da constância de Deus na nossa vida, pode nos dar. Ok, só concluindo, Dayan. É, dá essa condição de nós termos algo que nos fixe, né, nos preceitos e mandamentos que o Eterno nos dá. E meu tempo acabou, gostaria de falar mais, mas obedecemos a regra. Então, agradeço a todos, Hazak Baru, e bendito seja Deus em todo tempo. Amém, amém, parecendo seu nome ser louvado. Muito obrigado, Razak Baru, Alexandre, de forma delineou muito bem a Paraxá da semana. Nós temos em ordem aqui, já aberta aqui as perguntas, deliberações, esclarecimentos ou dúvidas, começando pela Haverá Rosália. Obrigada. Shalom, shalom aleichem kulam. Perguntas E parabéns, Alexandre, pelo seu poder de síntese e sua didática de mostrar bem a Paraxá para nós. Obrigado, tudo bem. Eu gostaria de salientar que nessa Paraxá foi descrito 40 dias para espiar a terra e 40 Isso. anos para arrependimento, para ser punido quanto a ter chorado pela terra quando Caleb e Joshua fizeram o contrário, né? Então, como o Nivaldo diz, esses números são muito repetitivos. São 40 dias de Moshe no Monte Sinai, são 40 dias para a pureza, são 40. Então, é importante a gente verificar que tem algum significado esses 40.
E eu Sim, queria, se você tem alguma coisa a dizer sobre isso, dizer alguma coisa sobre isso. E eu gostaria de falar também sobre o leite e o mel, que caracteriza a terra de Israel. sim. Aparentemente, o leite é o leite materno, que vem do sangue, e o mel é o mel das abelhas, que vem de um inseto. Então, tudo não cachê, né? Mas que na realidade não é essa a alusão. É o leite da tâmara, dos caroços das tâmaras, e o mel da tâmara. A característica é da árvore da tâmara. Então, por isso que não tem nenhuma contradição em a terra de Israel ser terra de leite e mel, porque é terra de leite e mel das tâmaras, tá bom? É. Com relação ao 40, isso aí é bem, vamos dizer assim, uma parte cabalística, vamos dizer assim, certo? Mas uma cabala simples, porque é a parte da gemátria, né? O 40, ele significa muita coisa, como você disse, mas quando a gente vai fazer uma interpretação de uma palavra, a gente faz o somatório das letras, aí a gente encontra a gemátria da palavra e a gente vê a conexão da palavra. Quando a gente não encontra essa conexão, embora que tenha, mas de toda forma a gente faz a conexão com a gemátria Shemini, que é justamente a numeração menor. Então, no caso, 40 mais 0 seria 4. 4 ele significa, dentro dos nossos sábios, a transformação, certo? É justamente o poder da transformação dos 4 elementos: terra, fogo, ar e água, de tudo isso ser transformado numa realidade material. Então, isso nos conecta justamente com essa parte de transformação, porque tanto pode ser transformado para o bem, como também pode ser transformado para o mal, né? Até mesmo a palavra shelar, certo? Ela tem essa gemátria 4, certo? Uhum. Porque tem essa questão. A própria gemátria da palavra shelar, ela é 4, porque ela vem é, desculpe aqui rapidinho, shelar. Nós estamos passando É, pelos nossos. desculpe, Não estou mas lembrado. vá falando aí. Posso falar rapidinho? A palavra shelah também quer dizer Pode lembrar. você ou seu, né? A palavra shelah pode ser para você ou seu. Não, seria envia. É, mas também em hebraico se fala, é dele, shelah, shelah, shelah e shelah, né? No hebraico moderno pode ser, mas aqui por isso que eu digo, eu estudo mais em cima do hebraico, no hebraico Bíblico. bíblico. Talvez, desculpe me meter, talvez é como você pronuncia, não? Porque quando você diz shlach, é imperativo, envia. E quando Sim, você envia. diz shelach é Oh, dele, shelah, tá não? certo. Shelah, Shelach, shelah. é Esse daí é dela. Shelar. boa, Não, boa, é sua. Quando boa. você fala sua, shelach. É shelah, ou shlechá, tá certo. Bom, Eli, porque eu fiquei meio confusa. Quando você Tranquilo. fala Zé, Shelach, você está dizendo é de você, é sua. Entendeu? Mas pode ser no moderno, não sei. Zé, isso aqui, Zé é Shelach, é de você. Você está falando com ela, com a mulher, e é Zé Shelach. Então você disse que é dela. Mas que
está falando que é de você, como uma mulher. Espero não ter confundido. Obrigado aqui às Raverosas aqui, que incrementaram mais uma vez, brilhantemente. Porra, Cavoda que só tem fera, graças ao Eterno, só tem fera. Pelo amor do Pai, graças a Deus. Diz assim, eu queria ter um bocado de filho assim, como diz Corinha. A menos que eu desse assim algum tempo para poder a Vera falar, eu tinha colocado a mão, mas é rápido. Vou tentar dizer alguma coisa rápida, porque, Alexandre, tem tanta curiosidade, né? Aproveitando minha vez, tem tanta curiosidade mesmo, e não é só a parte cabalística nessa paraxá, eu vou tentar lembrar de alguma coisa rápida. Existe um ditado, né? A gente tem um lembrão de ditado que diz assim, toda a unanimidade é burra, né? Da paraxá anterior para cá, nós lidamos com números completos e números por fora. Nós tivemos 70 mais 2. Esse foi justamente o episódio da difusão da profecia no acampamento na paraxá anterior. E nós temos um episódio de 10 mais 2, no qual dos 12 espias, 2 ficaram e 10 foram castigados, né? E, por sinal, todos foram contados, é verdade, como foi lembrado na última paraxá, nas paraxós anteriores, e os levitas não foram contados. Então, aqueles que não foram contados sobreviveram ao decreto divino de que seus corpos se desgastariam e cairiam mortos durante o deserto, durante os 40 anos. Foi esse episódio. E lembra-se sempre que nem sempre o que é completo, às vezes, ele atinge um grau de importância o suficiente. Porque temos 70 mais 2 e 10 mais 2. E temos a unanimidade inquestionável. Nós temos 2 personagens unânimes aqui. Eu vou lembrar de Moshe, que é unânime por excelência, e Josué. Agora, Moshe, eu consigo enxergar como uma unanimidade explícita. E Josué com uma unanimidade implícita. Por que eu dá a entender isso? Moisés, em 2 ocasiões, da paraxá, inclusive anterior, o Eterno disse que ninguém tem o dom de profecia que Moshe tem. E no final da Torá, Moshe ele é enaltecido, engrandecido, como nunca haveria alguém da estirpe dele. Aqui nós temos Josué, que mesmo discípulo ardoroso de Moshe, ele foi implicitamente citado, porque um personagem praticamente o ofuscou, Caleb. Porque o Eterno se dirige a Caleb de forma direta, mas não a Josué. E Josué e Yoshua, ele tem 2 personagens que mais na frente ficam em linha de meio que de rivalidade. Ou seja, ofusca ou não ele. É Caleb e mais adiante Pinhas. Mas por quê? Aqui diz, eu lendo aqui um trecho do Rabino Ruben Rosenberg, no ensaio sobre a Torá, citando o famoso Rabino Shimon Bar Yochai, que diz que o que salvou Yehoshua foi uma letra chamada Yud, que foi tirada do nome de Sarai, que passou a ser Sara, e acrescentada a ele, para quem gosta da gematria ou gemátria, equivale a 10, seriam as 10 almas dos meraglim incorporadas a ele. Não foi levado em consideração a ter salvo Yehoshua. 70 mais 2 e 10 mais 2. Por fim, uma curiosidade. Para não dizer que Parã foi lembrado. Segundo os nossos sábios historiadores antigos, Parã está relacionado aos ismaelitas. E onde habitavam os ismaelitas? Deserto de Parã. Parã foi lembrado na paraxá anterior e nessa. A pergunta é, não faltou exemplo de Torá para os ismaelitas? A pergunta é, será que eles aceitaram?
Outra pergunta que nós fazemos com base na unanimidade. Existe alguém no judaísmo maior do que Moshe? Existe alguém no judaísmo que seja mais enaltecido também do que Yehoshua, Josué? Deixa a pergunta no ar. Obrigado. Alguém mais se candidata a quer ilustrar aqui a Paraxá? Outros sábios? Oi, Wagner, tudo bem? Pode falar? Sim? Com certeza. BMI? Isso. Ô, BMI, Wagner Medeiros, com a palavra, por favor. Eu estava ouvindo aqui, aprendendo com todos, né? Porque foi uma aula e tanto hoje, cada um compartilhando muito bem os seus, as suas, seus entendimentos e até hebraico, né? Teve aula de hebraico hoje, muito legal, de Luli e, e Eli, mas o que eu achei interessante também foi que a Rosália falou, né, sobre os detalhes ali, que o Alexandre estava falando também, do leite e mel de Israel, da conexão e tudo. E realmente achei isso, muito importante, porque ela falou que o mel, realmente o mel não é caché, né? Porque ele vem de um inseto, é uma É, secreção do inseto, da abelha. Teoricamente, ele não seria caché. Isso até um momento em que em dado momento da história, realmente o mel era da tâmara, o mel mesmo para ser feito da tâmara, aquele que a gente usa em Rosh Hashanah, o mel de abelha teria que ser feito da tâmara. Só que, historicamente, isso falando, né, que a gente tive uma aula sobre isso, né, e ele não, em determinado momento na Galute, não se tinha o mel de tâmara, porque os judeus estavam dispersados, né? Depois da diáspora. E uma forma que os rabinos conseguiram manter essa tradição foi de, de continuar, de incluir o mel de abelha como caché. E desde aí o mel de abelha se tornou caché também, porque houve essa necessidade histórica, cultural, né, para que a tradição continuasse. Porque realmente o ideal o que seria da tâmara de Israel, do fruto de Israel, né? Então, achei isso bem interessante e só para compartilhar também aqui essa parte, assim, na verdade, só para confirmar o que a Rosália estava falando, que é um dado importante que a gente acha que passa despercebido, mas nas questões históricas, culturais e alárricas, né, do judaísmo, tem muitas nuances e muitos detalhes que a gente pode tirar assim para aprender. Era isso que eu queria colocar e obrigado a todos pelo conhecimento compartilhado, que cada vez mais a gente vai aprendendo uns com os outros. Obrigada também, muito obrigada. Foi muito bom esse seu adendo. Benivaldo, tem mais alguém? Eu gostaria de fazer um comentário. Não é um comentário meu, certo? Eu gostaria só de ler um trechinho de um comentário com relação a essa paraxá, que é justamente invoca muito, talvez, o que com relação à entrevista de nossa presidente, com relação a hoje. Vamos ver se vai combinar. É só um trecho. Trazendo as lições desse episódio para os dias de hoje, podemos afirmar que a maior desgraça desta nossa geração é o abuso da palavra e o fato lamentável de usarmos a boca antes dos olhos.
de acreditarmos naquilo que os outros nos contam, sem verificar primeiro com os nossos próprios olhos se o que acabamos de ouvir é ou não verídico. Em nenhuma outra época da história, a humanidade esteve tão desnorteada, tão desorientada pela palavra demagógica e política como atualmente. A dialética da nossa geração, o modo de argumentar e de discutir é um palavreado vazio. Opera-se com slogans hipócritas e controvérsia carece de lógica ou de raciocínio, e se abusa desse dom maravilhoso que o Criador deu ao homem, o Verbo, para envenenar o ambiente. Aí é o seguinte, esse comentário é do grande Raham, Hafetz Haim, dito em 1930, mais do que atual. Pois é isso aí. Entendido. Obrigado pela intervenção mais uma vez, Alexandre. Muito bem atualizado, sempre pertinente ao tema. Olha, a Paraxá, ela, assim como toda a Torá, é riquíssima. Só que a gente não sabe o que é mais rico, porque sempre tem algo a nós aprendermos e compartilharmos entre si. Mais alguém queria Eu queria, se possível, Wagner. Tudo bem. A Sarita quer falar. Só agradecendo a Alexandre por essa última, por tudo, na verdade, mas reforçando o quanto as pessoas não sabem. Ele está falando, eu entendi que no caminho para ir dar a entrevista, o programa já tinha começado. E ela foi fazendo as chamadas, quem assistiu o programa todo, ela foi fazendo as chamadas, que eu ia, que eu era uma especialista, não sei o quê, né? Eu nem sabia o que ela estava me apresentando. Mas é óbvio que ela foi dando uma prévia lendo da UOL. Então, o começo da minha conversa, né, para quem não assistiu, era falando sobre isso, que eles não podem, que as pessoas não podem, que jornalistas não podem, que ninguém pode repetir informações aleatórias. Então, no início da minha conversa lá, foi, se eu pegar esse texto que você leu, com o maior respeito, com a maior, enfim, né, boa vontade, porque ela não sabe nada, não sabia nada de nada. Diferente do Sêmio, que é da hora do almoço, que eu mando para ele as informações e ele está sabendo, estuda tudo. Não, na mesma rádio, o outro jornalista. Eu falei para ela, se eu pegar, nós não temos tempo, mas se eu pegar isso que você leu, eu desconstruo frase por frase, né? Então, nós somos todos muito responsáveis por esta conversa elegante, pacificadora, mas para informar a realidade, porque as pessoas, em geral, não estão sabendo de nada, não entendem nada, leem qualquer coisa e gravam a primeira coisa que vem na cabeça. Era só isso. Obrigada, Alexandre. Muito legal isso que você falou. Valeu mesmo. Obrigado, Sarita. E, por sinal, depois você me diz até, inclusive, que eu estou desatualizado. Que entrevista você deu, em que momento em que eu possa reproduzir, ver essa entrevista, em qual canal foi veiculado? Bastante interessante. Nivaldo? Eu gostaria de dar umas notícias sobre a situação em Israel. Apesar da embaixada americana ter sido bombardeada e o aeroporto de Tel Aviv também, o Khamenei já está dando sinais de querer cessar fogo depois da explosão de um campo petrolífero misto entre Catar e Irã. O governo do Catar pressionou ele e
e ele está querendo paz e está assinalando que quer falar com os Estados Unidos, retomar as negociações para não feitura da bomba. Isso é sinal que a guerra vai dar uma esfriada, viu? Posso falar, Wagner? Rosália, sim, Nivaldo, por gentileza, por favor. Eu queria agradecer Sim. mais uma vez a Alexandre aí pelas palavras. Acho que foi um estudo muito bom. Agradecer também a provocação de Rosália, que faz o estudo melhorar ainda mais, que aperta ele um pouquinho o Gematria e tal, aí ele começa a soltar mais as coisas, né? Esse livro de números, pessoal, onde tem número, tem muita coisa atrás daquele número. E é sempre muito bom a gente ter aqui Alexandre para trazer algumas coisas para a gente, outras pessoas também. Então, esse livro, Bamidbar, Números, ele às vezes parece enfadonho, né, para uma primeira leitura. Mas acreditem, tem muita coisa muito interessante nesse livro para a vida toda de todos nós. E a coisa mais, eu acho que uma coisa importante, extremamente contemporânea, como ele pontuou aí, é e que o Carlos Wingrover e Débora aqui também trouxe para a gente com muita sabedoria, né? A importância desse dom, como Sarita falou, gigantesco que é a palavra, que é a linguagem, que é uma coisa na potência que a gente usa, só a gente tem, com essa potência, com essa complexidade, só o ser humano tem. E como isso pode é, provocar coisas muito boas, mas coisas muito ruins. E essa paraxá traz o primeiro grande exemplo disso. E é um exemplo que a gente até hoje lembra num dia fatídico do nosso calendário, que eu evito até falar o nome. Então, é a palavra. Todo cuidado do mundo com essa coisa que é uma. Todo cuidado no sentido de isso é extremamente precioso. Não é o alerta que aquilo é perigoso, é uma bomba atômica, tá bom, mas isso é extremamente precioso também. Bem usado, faz esse mundo florescer. Então, parabéns, Alexandre. Show de bola. Eu fiquei Obrigado. muito encantado mesmo com a maneira que foi abordada uma paraxá tão delicada como essa. Parabéns. Era só isso. Obrigado aí. Valeu. Parabéns, Kola Kavut. Obrigado, Nivaldo, por hora, digo por hora, né? Porque eu não... Então, que Deus nos permita que dê bons decretos, não só para Israel, mas para todo o povo de Israel, para todos nós. Amém. Eu aqui estou suplicando mesmo, porque esse ano eu nasci no dia 18 de Ave, 18 de Ave, mas no calendário gregoriano eu nasci no 2 de agosto. E por isso que foi assim, foi muito impactante para mim, porque este ano o meu aniversário no calendário gregoriano cai justamente no dia 9 de Ave. Então, que Deus amenize meus Então você pode decretos. ser o Messias. Ah, se fosse, mas não. Que Sabe, Deus você sabe, né, adoce que o meus Messias decretos, vai ter porque aniversário em Shabiav, né? não, vou comemorar dia É 18 o de Ave. aniversário. Mas o seu É, é é, 18 de Ave, né? Mas é em porque Shabiav, o aniversário do Messias. Vai ser festa depois que ele se revelar, o Tisha B'Av, todo ano. é. Então, por isso que eu peço para que Deus amenize os decretos e que me dê força, porque eu acredito que muitos sabem do que eu passei esse ano, certo? Então, gente, aquela história, acreditem no Masal, mas saiba que o nosso Deus está acima de todo o Masal.
e com ele nós podemos quebrar até maus decretos. Falo isso tanto comigo como o meu filho também. Amém. O Então, só tenho que Alexandre, abençoar o Deus da minha vida para todos vocês e amém. 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 Alexandre, Amém. tá Que ótimo. nós possamos saber dosar com muito equilíbrio as nossas emoções, creio eu também, acima de tudo, porque nós temos dois paradoxos. Nós temos o mês de Adar e o mês de Av. Mas convém que nós saibamos dosar também tudo com equilíbrio. Com equilíbrio. Para que nós não possamos ser vítimas, vitimados, não sermos carregados, carreados pela culpa. Eternamente pela culpa. Aliás, um pequeno adendozinho rapidinho aos momentos atuais que foi citado aqui, da atualidade. Estamos em atualidades. Esse final de semana eu cismei de assistir 2 filmes, para quem não viu ainda, ajudam muito a compreender 2 períodos de muita perturbação social que estão acontecendo ao mesmo tempo agora. A sugestão é vocês assistirem Argo, e outro filme chamado Guerra Civil. Esse filme é mais recente. E Argo, ele conta toda a história, a justificativa e causa por quê dessa ascensão, que na verdade trocou o ruim pelo pior no Irã, né? Trocou o ruim pelo pior. E na brincadeira, quando sai o pior, que eu espero que saia agora, né? Sai com chute na bunda logo, né? Sai agora, não venha outro ruim. Teu negócio está para brincadeira. Então, são esses 2 filmes aqui, Argo e Guerra Civil. Alguém mais tem alguma coisa a dizer, acrescentar, perguntar? Raveirinho, Raveirote? Oi? Eli, você não queria falar? Não, desculpa, eu estava dando oi para a filha do Altair. Duas. Mas obrigada, Rosália. Agora eu vou, como ficou gravado, quando mandem a gravação, vou ouvir a primeira parte, porque eu peço desculpas que eu cheguei atrasada, estava trabalhando aqui. Tá, ok. Saúde, Alexandre. Obrigado Saúde a a todos. todos nós. Bem, então creio que estamos Então, gente. encerrando, né? Beijo. Ao meu co-organizador aqui, Rivaldo, estamos aqui já encerrando, então, nossa Paraxá online. E Sarita, por gentileza, me diga se tem sua entrevista no YouTube. Tem, eu coloquei aqui no chat. Você não está no grupo do Sidney, Wagner? Eu mando para você. Eu coloquei aqui no chat, mas eu mando direto para você. Tem no YouTube, sim. Eu agradeço. Se você me disser a referência no YouTube, eu procuro e assisto. É 94 FM, é fácil. 94 FM. Ela... Tá certo. É. Mas tem a dona Sarita, ela